Hey everyone, it's me here again. E aí pessoal, estou de volta e no vídeo de hoje iremos abordar o Simple Present, que é o presente simples. Vamos aprender o que é, como é utilizado e como que ele é feito nas frases, tá certo? A sua estrutura nas frases. Vai deixando aqui o seu like, compartilhando o vídeo com amigos e se ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Ative o sininho para receber novas notificações. Garanto que você não vai se arrepender. E aí, preparados para o novo conteúdo? Então vamos lá. O Simple Present ou Present Simple, como alguns livros trazem, ele é utilizado no presente. Ele é o tempo presente, certo? Como o nome já diz. Até aqui tudo ok, não é verdade? E nós utilizamos esse tempo verbal para descrever rotina, atividades que você faz diariamente ou frequentemente, e também para falar de fatos reais ou verdadeiros. Vou dar aqui 3 exemplos para que vocês entendam essas 3 definições. Quando eu falo assim, I eat bread and cheese every day. Eu como pão e queijo todos os dias. Então, é algo que eu faço diariamente, é uma rotina. I eat. Então, o verbo eat, que é o verbo comer, ele está no Simple Present, certo? E essa palavra que eu usei no final, every day, que é um advérbio, ele indica a frequência, todos os dias. Então, no caso, é uma rotina minha. Quando eu falo o seguinte, I usually go to the park, né? Eu geralmente vou ao parque. Então, é algo que eu faço geralmente, frequentemente. Mas nessa situação também cabe o Simple Present. E o verbo é go, tá? O verbo to go aí, que é o verbo ir. Quando eu falo assim, I like cake, eu gosto de bolo. Isso aí é algo real, é uma informação sobre mim. Então, não é uma ação, mas é um fato real sobre mim, uma informação a respeito do que eu gosto. Então, Simple Present, I like cake. Então, só recapitulando, Simple Present usado nessas situações: rotina, atitudes feitas frequentemente, fatos reais e verdadeiros, ok? Agora, vamos focar em alguns verbos para nós entendermos como que eles são utilizados nas frases e como que fica a estrutura desses verbos em frases. So, get ready! Bem, vamos aqui focar em 4 verbos de rotina, para vocês entenderem. O primeiro verbo é to get up. Repitam, to get up. O segundo, to take. To take. O terceiro, to eat. To eat. E o último, to leave. To leave. Esses verbos encontram-se na forma infinitiva, ou seja, eles não estão conjugados em nenhum tempo verbal. Como que eu sei disso? Por conta da preposição to que vem na frente. To get up, to eat, to leave, certo? No momento que eu tiro esse to e coloco um pronome, coloco um sujeito, eu preciso saber qual é o tempo verbal no qual esse verbo vai ser utilizado,
para que eu possa usá-lo corretamente. Nesse caso, eu vou falar sobre mim. Então, eu vou usar o pronome I. I, que significa eu. Então, este será o sujeito das minhas frases, certo? Qual o tempo que eu vou utilizar? Simple present. Por quê? Porque eu vou falar de hábitos da minha rotina, ações que eu faço sempre no meu cotidiano. Então, vamos lá. I get up early and I take a shower and then I eat my breakfast and I leave to work. Eu descrevi aqui um pouco a minha rotina. Vamos entender o que foi que eu falei? Quando eu digo assim, I get up early, quer dizer, eu acordo. Na verdade, eu levanto cedo, porque o verbo acordar é wake up, certo? Levantar da cama é get up. Então, quando eu digo I get up early, eu estou dizendo que eu levanto da cama cedo. Esse early é um advérbio de tempo, que frequentemente nós usamos no simple present, advérbio de tempo, de frequência, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre eles. Então, minha primeira atitude, I get up early. Eu levanto da cama cedo. I take a shower. É o que eu faço depois. I take a shower. I eat my breakfast. Eu como, né? Meu café da manhã. Eu tomo meu café da manhã. No lugar desse eat, eu poderia colocar have. Teria a mesma ideia de tomar, de comer o café da manhã. I have my breakfast. And then I leave to work. E então, eu saio para o trabalho. Certo? Então, estou descrevendo aí a minha rotina. Percebam que os verbos go, leave, get up, eat, eles não sofreram modificações. Perceberam? Em relação à forma infinitiva, quando tinha o to, eu apenas tirei o to e acrescentei o pronome. Vamos agora, ao invés de usar I, que sou eu, vou falar sobre você, you, tá? You é você. You get up early. Vamos tirar esse early e colocar aí 6, at 6 a.m., às 6 da manhã. So, you wake up não. Vamos usar wake up, porque eu tô só pensando em wake up em vez de get up. Wake up é acordar. Então, já tem mais um verbo aí pra vocês aprenderem. Wake up, acordar. Quando levanta da cama, get up. Então, vamos lá. You wake up at 6 a.m. Você acorda às 6 da manhã. And then you get up. E você levanta. And then you take a shower. And then you eat your breakfast. Or you have your breakfast. And then you leave to work. Então, descrevi aí a sua rotina. Percebam mais uma vez que os verbos não foram alterados. Mário, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que no simple present, quando eu tenho os pronomes, né, os sujeitos, I e you, e aí também cabe we e they, os verbos não sofrem alterações. É só tirar o to, que é a forma como fazemos o infinitivo, colocar esses pronomes, colocar estes sujeitos e fazer a frase com os seus complementos, tá?
Como eu falei, geralmente nós usamos com este tempo verbal advérbios. Advérbios como every day, que é todos os dias, early, que é cedo, late, que é tarde, always, que é sempre, usually, geralmente. Então, a gente sempre utiliza esses advérbios para indicar a frequência com a qual nós realizamos as ações, tá certo? Lembrando que quando eu tenho always and usually, eu sempre utilizo eles antes do verbo. Por exemplo, I always eat bread and cheese. Eu sempre como pão e queijo. I usually have my breakfast at 6:30. Eu geralmente tomo meu café da manhã às 6:30, tá? Essa é a posição deles na frase. Sempre no meio que eu digo, entre o sujeito e o verbo principal, ok? Já every day, early e late, eu uso no final da frase. I get up late every day. I get up every day at 6 p.m. Mais ou menos nesse estilo aí, no final da frase, tá certo? Agora vem a segunda parte. Nós vimos que estes verbos não são alterados quando nós temos os sujeitos, pronomes I, we, que é nós, you, você, they, que é eles. Mas e a terceira pessoa do singular, que é he, she, it? Vamos lá falar da famosa terceira pessoa do singular no inglês. He, she, it. Realmente, essas três palavrinhas, esses três pronomes ou sujeitos, eles precisam de atenção. Por quê? Quando eu estiver usando os verbos no simple present com essas três pessoas, eu vou modificar a terminação do verbo. Então, eu não vou ter o verbo, por exemplo, quando eu digo I eat bread, eu como pão. Quando eu troco esse I por he ou então she, lembrando que she é ela e he é ele, o que vai acontecer? Eu vou acrescentar um S no final do verbo eat, vai ficar eats. Então, she eats bread. Ou então, he eats bread. E o it, Mara? O que é it mesmo? It é o pronome neutro usado para objetos, lugares, animais de uma forma geral. Então, se você está falando do ratinho que apareceu na sua casa, it eats cheese, né? Ele come o queijo, tá certo? Lembrando que esse it, gente, ele é muito importante no inglês, é importante termos cuidado. Por exemplo, se você tá falando chove muito na minha cidade, chove muito na minha cidade. Isso aí precisa de um simple present. O verbo chover é to rain. Então, tira o to para fazer já a frase, conjugar o verbo. Mas geralmente eu escuto as pessoas falarem esse tipo de frase sem o pronome it. Só dessa forma. Rains a lot in my city. Não posso, eu preciso do pronome it. It rains a lot in my city, tá? Então, nesse caso aí, eu não posso usar só o verbo. Eu preciso de um sujeito, no caso é o it. It rains a lot in my city. Chove muito na minha cidade. Então, a regra básica é essa. Quando se tem terceira pessoa do singular, he, she, it, no simple present, eu acrescento um S no final do verbo para poder conjugá-lo nessas três pessoas. Então, vamos pegar lá aquelas frases que eu venho utilizando desde o início do vídeo. Vamos usar she. Vou falar aqui sobre a minha amiga Raíssa.
né? Aquela minha amiga que sempre faz live comigo no Instagram. Okay, now I'm gonna talk about Raíssa. So, every day, Raíssa wakes up early. Então, todos os dias, Raíssa acorda cedo. Percebam aí, wakes up. E esse S, ele vai soar como um Z. So, Raíssa wakes up early. She gets up at 5 a.m. Ela se levanta da cama às 5 da manhã. She takes a shower. She eats her breakfast. And she leaves to work. Tá? Então, vejam aí o que foi que eu fiz. Eu acrescentei o S no final dos verbos. Por quê? Porque eu estou falando da terceira pessoa, no caso, Raíssa, que é she. O mesmo se eu estivesse falando sobre ele, ou sobre o meu cachorrinho, o meu gatinho, que seria it, no caso. Mas existe uma exceção nesta regra. A regra geral é acrescentar o S. Porém, eu preciso perceber com qual terminação o verbo ele apresenta, né? Qual terminação o verbo apresenta. Assim fica mais claro. Então, esta é a mesma regra do plural, gente. Se você ainda não assistiu ao meu vídeo sobre plural em inglês, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir. Por quê? Porque essa regra da terceira pessoa no simple present é a mesma regra que a gente utiliza para fazer o plural em inglês. A regra geral é acrescentar o S no final dos verbos, como a gente fez. Wake up, wakes up, wakes up. Get up, gets up. Eat, eats. Take, takes. Leave, leaves. Porém, eu preciso ver se o verbo vai terminar com CH, SH, X, O, S. Por quê? Porque se o meu verbo terminar com estas terminações, eu não posso pôr só o S. Então, eu vou colocar quem? O ES. E nessa regra também a gente precisa observar palavras terminadas em Y. Porque se eu tiver um Y precedido de consoante, eu tiro o Y e coloco IES. Vamos ver aqui alguns verbos que possuem estas terminações. Bem, vamos observar aqui esta frase com o verbo to wash, que é o verbo lavar. Quando eu digo assim, she wash her clothes every day. Ela lava suas roupas todos os dias. Essa frase está correta? Percebam que eu tenho she, que é a terceira pessoa do singular, e o verbo wash, ele não tem nada no final, então tá errado. Eu preciso acrescentar aí alguma coisa. Porém, este verbo termina em SH, wash. Então, nesse caso, não é apenas um S, é o ES. Vai ficar washes. She washes her clothes every day. Ok? Então, primeira regra, verbos terminados em SH, coloca-se ES. Segundo exemplo, com o verbo to watch, que é o verbo assistir, terminado em CH. Quando eu digo assim, she watch a movie every weekend. Ela assiste a um filme todos os finais de semana. Tá certo? Não está.
precisa-se de algo no final. E esse algo vai ser o S ou o ES? O ES, por quê? Porque termina em CH. Então, ES. Watches. She watches a movie every weekend. Vamos agora com o verbo to fix, que é o verbo consertar. She fix her car every week. Coitada, né? Ela conserta o carro dela toda semana. Tá certa essa frase? Não, porque o verbo precisa de algo no final, porque está com a terceira pessoa she. Como é um verbo terminado em x, é ES. Fixes. She fixes her car every week. Outra. She go to the park every Monday. Ela vai para o parque todas as segundas. Está certo? Não está. Por quê? Terceira pessoa. Verbo go precisa de algo no final. Como termina em O, é S. Goes. She goes to the park every Monday. Tá? Então, vamos até aqui. Rever as regras. Se o verbo termina em SH, CH, X, O, o que é que eu faço? Eu acrescento ES e não apenas o S, como no caso dos verbos to eat, to live, to take, to get up, to wake up, ok? É ES, meu povo. Mesma regra do plural. Vamos aqui mais dois verbos rapidinho. To pass. Se eu tenho she pass, eu tenho que colocar ES. She passes, tá certo? Mesma coisa. Verbo terminado em S, ES, para fazer a terceira pessoa no simple present. E se o verbo termina em Y, como é o caso do verbo to study, que é estudar, e este Y, ele é precedido, vem depois de uma consoante. No caso aí, a gente tem um D, study. Então, o que é que eu faço? Eu tiro este Y e substituo por IES. Então, vamos ver qual destas duas frases é correta. She study a lot. Ela estuda muito. Ou, she studies a lot. Qual frase é a correta? Acertou quem falou a segunda. She studies a lot, tá? Ok, nessa revisão nós vamos focar na terceira pessoa do singular. Observem estas duas frases, sempre about my friend Raíssa, sempre sobre a minha amiga Raíssa. A primeira, she go to school every day. E a segunda, she goes to school every day. Qual frase está correta? A primeira ou a segunda? A segunda. Por quê? Muito bem, porque eu acrescentei o ES no final. E por que eu coloquei este ES no final? Porque é a terceira pessoa, she. She goes to school every day. E se fosse eu, como que ia ficar? Eu vou para a escola todos os dias. Como é que se fala mesmo eu em inglês? É I, we, they, you. I. E nesse caso, o verbo, ele vai ficar normal, sem nenhuma alteração. I go to school every day. I go to school every day. Se você tem dúvidas sobre como pronunciar palavras que terminam em L em inglês, com o famoso dark L, como school, dá uma olhadinha no vídeo que eu postei recentemente sobre os sons com a letra L, sobre palavras com a letra L. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá certo?
Vamos para o segundo exemplo, sobre Raíssa também. Primeira frase, she eats a lot. Segunda, she eats a lot. Ela come muito. Qual frase é a verdadeira? A correta? A segunda, she eats a lot, com o Szinho. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido claro, explicativo. Hoje o nosso foco foi o simple present na forma afirmativa. Depois vocês irão ter mais vídeos, né, mais informações sobre esse assunto na forma negativa. Fiquem ligados. E se você quer aprender a fazer esta forma do simple present na forma interrogativa, já tem um vídeo com esse tema, vou deixar também na descrição desse vídeo aqui, tá certo? Um beijão, thanks for watching. Don't forget to like this video here, give your like, share this content, and I'll see you next time. Take care.